O consumo de podcasts no Brasil cresceu quase 70% só este ano, segundo pesquisa realizada por uma plataforma especializada na distribuição de áudios. Para quem ainda não está familiarizado com o termo podcast, nada mais é do que um conteúdo produzido sob demanda, em forma de áudio, que pode ser acessado pelo próprio celular. E para explicar melhor como funciona, você vai ver agora uma reportagem em um formato bem diferente. Confira. Os podcasts são basicamente arquivos de áudio sobre os mais diversos assuntos, sempre bem explicativos. Geralmente são transmitidos pela internet. Esta reportagem, por exemplo, você poderia estar ouvindo pelo celular ou pelo computador. Nos últimos anos, houve um boom de podcasts. Atualmente, milhares são produzidos no Brasil e no mundo. Tem gente que escuta todos os dias e se informa por meio deles. Tem também quem elege um podcast preferido e espera ansiosamente pelo dia da semana que ele vai ser postado. E a gente foi conversar com o professor Caio César, da Faculdade de Comunicação da PUC Minas, para entender melhor esse sucesso todo. Eu não preciso estar num lugar específico, num momento específico para ter acesso a essa informação. Então eu posso consumir uma temporada de um podcast produzido em 2014 agora. Bom, em maio deste ano, o Ibope fez uma pesquisa sobre a audiência dos podcasts. E olha só que curioso, a pesquisa mostrou que 40% dos internautas já tinham ouvido um podcast, mas 32% nunca tinham nem ouvido falar. A gente vai ouvir agora o depoimento do Caio, que é estudante de arquitetura e ouvinte fiel dos podcasts. Escuta o dia inteiro. Eu gosto de ouvir podcast porque eu acho muito bacana escutar uma conversa, uma notícia, alguma coisa assim, enquanto eu tô fazendo outra coisa. Eu não preciso ficar focado igual num vídeo, por exemplo, que eu paro ali e assisto o vídeo. A gente foi conversar também com quem faz podcasts. Uma curiosidade, inclusive, é que a maioria é feita em casa, com estrutura mais simples mesmo. Nós fomos ouvir o Rodrigo Cornélio, que é produtor do Podcasts Entre Fraldas, sobre paternidade. O projeto começou porque o Rodrigo e o Marcelo, que são amigos desde a infância, foram pais na mesma época. Aí eles começaram a trocar figurinhas. É isso aí, cara. No episódio de hoje é um episódio especial, a gente separou alguns. Então o podcast ele surge com essa ideia de criar um espaço para troca de informações, opiniões e experiências sobre paternidade. Da cidade de Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, vem um exemplo de sucesso. Você já deve ter escutado esse Bom Dia aqui. Olá, meus amigos, muito bom dia aí para todos vocês ao redor do Brasil, ao redor do mundo. Esse é o Ricardo Melo, criador do podcast Pílulas do Evangelho. Hoje ele é ouvido em várias partes do mundo. Já são quase 2.000 dias consecutivos gravando ininterruptamente as pílulas, são quase 3.000 pílulas já gravadas. Representa uma oportunidade muito grande de se aproximar das pessoas, de falar de espiritualidade, de crescimento interior, independente de religião. Isso nos leva a alcançar mais de 150 países. É um processo incrível. Muito legal. Fica aí a dica para quem quiser se arriscar nesse universo dos podcasts. Bom, eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia. Valeu. Tchau, tchau. É bem bacana essa tecnologia, né? Que dá muito conforto e traz mais facilidade para o nosso dia a dia.